ITEP abre agendamento online para emissão de carteiras de identidade. Liga contra o Câncer faz campanha referente ao Dia Mundial do Câncer. E aqui no estúdio, uma entrevista com o economista Robespierre Duor, que vai falar sobre a situação financeira do Estado. Esses são os destaques desta segunda-feira, dia 5 de fevereiro. Feliz News está no ar. Boa noite. Nesse domingo foi lançado o Dia Mundial do Câncer para chamar a atenção e fazer o alerta à população dos cuidados e também da prevenção ao câncer. Segundo o INCA, a estimativa é de que haverá cerca de 600 mil novos casos de câncer nesse ano. Dia Mundial do Câncer, celebrado em 4 de fevereiro, é uma data criada pela União Internacional para o Combate do Câncer, em 2005, para conscientizar a população mundial sobre a doença e incentivar as pessoas a falarem mais sobre o assunto no dia a dia. Com certeza, eu sou paciente aqui, eu vou aqui agora marcar um PET scan. Antigamente, né, era aquela doença, não sei o que, não podia falar. Hoje em dia tem que ser aberto. Lá em casa não é CA, não, é câncer mesmo, é tumor. As pessoas devem saber que isso aí também não é coisas da pessoa ficar assim, digamos, eu vou morrer, eu tô com medo. Não, tem que enfrentar a realidade da vida. Ninguém pode ter preconceito de se tratar, ver logo o que a pessoa tem, entendeu? Se sentir alguma coisa, deve correr atrás e ver a possibilidade de ser curado antes de acontecer coisas piores. Conversar no dia a dia sobre o câncer ajuda a quebrar o tabu da doença. O mundo mudou e o organismo humano não mudou. Ele está sofrendo uma série de agressões sobre ele mesmo e precisa que o homem, a espécie humana, se adapte a essa nova realidade, se cuidando mais. Então, no passado, quando se tinha até medo de falar o nome câncer, hoje é um nome comum do dia a dia. Só em 2018, de acordo com um estudo do Instituto Nacional de Câncer José Alencar Gomes da Silva e do Ministério da Saúde, estimam que cerca de 600 mil novos casos de câncer existam apenas neste ano no Brasil. No mundo maluco que a gente vive hoje, a população vive num padrão de tensão muito grande. Não significa que vai desenvolver o câncer, mas diminui as defesas. As pessoas mais tensas, mais estressadas, consequentemente o organismo vive num nível de tensão muito grande e as defesas diminuem. O número preciso da estimativa é de 582.590 casos novos de câncer, 282.450 em mulheres e 3.140 em homens. O estudo abrange o biênio 2018 e 2019 e as estimativas para o ano que vem são as mesmas de 2018. Os 10 tipos de câncer mais incidentes no Brasil serão próstata, mama feminina, cólon e reto, pulmão, estômago, colo do útero, cavidade oral, sistema nervoso central, leucemias e esôfago. O câncer engloba um conjunto de doenças, cada uma com características e fatores de risco próprios, cujo denominador comum é a reprodução desordenada de células. O câncer é uma doença multifatorial, ou seja, pode acontecer por diversos fatores. A dica-chave é sempre cuidar da saúde. Se você tiver mais atividade que lhe deixa mais saudável, é fundamental. Entre elas, uma qualidade de vida que propicie você melhorar a sua defesa, como diminuir a obesidade, melhorar as ingestões de alimentos menos agressivos, menos corantes, menos embutidos, menos conservantes. Todo mundo precisa cuidar então bem um pouquinho da saúde para não entrar aí para essas estimativas, né? Agora vamos mudar um pouquinho de assunto. O dono de um supermercado em Caraúbas, município da região oeste de Potiguar, foi assassinado a tiros na manhã dessa segunda-feira. Paulo Itácio Câmara, de 54 anos, foi baleado na marginal da RN 233, próximo ao pórtico que fica na entrada da cidade. Segundo a PM,
comerciante fazia uma caminhada quando 2 homens em uma motocicleta se aproximaram e atiraram. Há informações de que Itácio não teria reagido. Este é o 2º caso de homicídio este ano em Caraúbas envolvendo comerciantes. E olha só, a Prefeitura de Natal proibiu o bloqueio de vias públicas por particulares durante o Carnaval. A nossa repórter Leonor Consentino tem mais informações. Exatamente, Lívia. Ficou determinado que a STTU vai fazer essas interdições nos locais necessários desta festividade. No decreto, como você falou, também ficou confirmado que não vai poder usar as calçadas para uso próprio, que você quiser fazer uma festa na sua casa durante esses dias, ela não pode se estender até as calçadas, tá? Claro, se você tiver uma autorização prévia do município, aí sim você pode usar, caso contrário, está proibido. Aqui em Natal, durante esses dias de festividade, ficou decidido 6 polos. Nesses polos que vai poder ser interditado essas interdições que você mesmo falou, Lívia, responsável pela STTU. Aí sim vai poder usar as calçadas e as ruas, mas apenas nesses polos, que serão 6. Petrópolis, Ponta Negra, Ridinha, Ribeira, Centro Histórico e Rocas. Mas tem que ficar atento porque as interdições podem acontecer a partir de hoje, dessa segunda-feira, para a organização possa utilizar o espaço útil. E outra coisa que é legal falar que no decreto ficou também confirmado que as bebidas de vidro, em garrafa de vidro, seja cerveja ou outros tipos, que seja vendido, comercializado em garrafa de vidro, não poderão ser vendidas. O estabelecimento que vender bebidas em garrafa de vidro pode, inclusive, ser multados. É uma medida que usa também para servir como segurança para o cidadão que vai estar aproveitando as festividades. É bom ficar atento também que você pode fazer a denúncia desses locais que esteja vendendo bebidas em garrafas de vidro. Se você é ambulante, fique atento. Você pode fazer seu cadastro, sua inscrição na Censu para vender, comercializar os seus produtos em volta e em torno desses polos. A Censu vai estar com os fiscais fiscalizando dentro e fora desses 6 polos aqui de Natal. Se você quiser vender, participar e contribuir, claro, para a organização dessas festividades, é só procurar a Censur. Lívia, volto com você. Obrigada, Leonor, pelas informações. Olha só, uma mulher identificada como Elane Xavier foi morta e outras 6 pessoas baleadas durante uma troca de tiros na madrugada dessa segunda-feira no conjunto Abolição 3, em Mossoró. Segundo a delegacia de plantão, o tiroteio aconteceu em uma festa realizada em um clube. Entre as pessoas baleadas, há um suspeito de fazer parte de um grupo de atiradores. Ele foi socorrido para o Hospital Regional Tarcísio Maia com um tiro no rosto. O estado dele é grave. Pelas características do crime, a delegacia de plantão acredita que a intenção do grupo de atiradores era cometer uma verdadeira chacina. Vamos agora para o intervalo comercial e veja a seguir. ITEP abre agendamento online para emissão de carteiras de identidade. É logo depois do intervalo, a gente volta já. Quem precisar emitir um documento de identidade, agora poderá fazer um agendamento eletrônico marcando a data do atendimento com o horário e tudo mais. Isso no site do ITEP. Confira aí na matéria. Para quem já chegou a dormir na fila para conseguir a emissão de identidade, essa situação chegou ao fim. Se você quiser fazer o documento, pode conseguir através do agendamento online, que vai facilitar o atendimento e evitar a dor de cabeça das filas quilométricas. Você pode entrar no site diretamente do ITEP, né? www.itep.rn.gov.br ou no site da própria central, que é www.central.rn.gov.br. Lá você faz um cadastro e você vai escolher a via que você precisa e você marca o dia e o horário que tiver disponível lá. O diretor do Instituto de Identificação do ITEP explica que está disponível para todas as vias e o agendamento é apenas para a retirada da identidade. Toda vez que você entrar lá no cadastro, vai ter lá a opção de primeira via, segunda via ou terceira via. Você vai saber já qual é a via que você quer tirar
você escolhe a via lá que estará lá no programa disponível. A nova digitalização do agendamento do documento traz a tranquilidade até para quem trabalha atrás do balcão. Antes isso aqui era lotado, um ficava dizendo que passou na frente, ficava fazendo suposições que o funcionário beneficiou uma pessoa em detrimento de outra. Então isso não acontece mais. Está aqui, o agendamento é no seu horário, você vai ser chamada pelo nome, pode ser chamado pelo nome do pai, que às vezes o filho não tem CPF, então agenda no nome do pai. Então acaba com todas essas confusões, né? E você chega aqui 10 minutos antes do seu horário e você vai ser atendido prontamente. O ITEP ressalta para não esquecer a data do agendamento da emissão do documento e também só agendar se realmente for necessário, para não tirar a vez de quem realmente precisa do documento. Quanto à logística do sistema, o diretor conta que as datas disponíveis para o agendamento são lançadas a cada 15 dias. Uma experiência que a gente teve com o nosso vizinho aqui, João Pessoa, eles lá explicaram que, olha, aqui a gente faz semanalmente a abertura do agendamento. Aqui nós mudamos para 15 dias, então vamos abrir de 15 em 15 dias. Para exatamente aquelas pessoas que agendaram saberem que dentro dos 15 dias elas vão ser atendidas. Mas na outra quinzena vai ser aberto de novo. E assim vai, para não ficar um lapso muito grande de tempo e as pessoas até esquecerem, né, que marcaram aquela data e faltarem. E olha só, a Universidade Federal do Rio Grande do Norte começou nesta segunda-feira o cadastramento e também matrícula dos candidatos convocados na primeira chamada do Sistema de Seleção Unificado SISU. Eles devem apresentar documentos exigidos pela instituição. Os aprovados nos campos de Natal e também de Macaíba serão cadastrados entre a segunda, hoje, dia 5, e também até quinta-feira, dia 8. Isso na Escola de Ciência e Tecnologia, no campus central em Natal. Para os demais, o cadastramento ocorre a partir da terça-feira, amanhã, dia 6, no Centro Regional de Ensino de Caicó e também a partir de quarta-feira no campus de Currais Novos e Santa Cruz. Em todos os casos, as matrículas se encerram na quinta-feira, dia 8. E olha só, o Departamento Estadual de Trânsito aqui do Rio Grande do Norte vai leiloar nessa quinta-feira 266 lotes de veículos que foram apreendidos nas ações de fiscalização do órgão. A nossa repórter Leonor Cosentino tem mais detalhes de como será esse leilão. Olha, Lívia, quem vai contar como vai funcionar o leilão é a presidente da Comissão de Leilões do Detran, a Cileide Diniz. Cileide, eu vou passar a pergunta da Lívia para você. Como é que vai funcionar esse leilão do Detran? Na verdade, o leilão já está funcionando, né? Se as pessoas acessarem o site, ele já está correndo online. Ele tanto funciona online como presencial. Então, o fechamento realmente da acha pública, ela ocorrerá dia 8, a partir das 9 horas da manhã na Escola de Governo. Quem tiver interessado por esses veículos, a visitação já está aberta a partir de hoje, não é isso? Como é que faz para a pessoa querer visitar algum lote que ficou interessado? Pronto, a visitação iniciou hoje, ela vai até amanhã, né, das 8 às 14 horas. Inclusive hoje já está se encerrando, mas amanhã estará aberto novamente. É só ir no pátio do Detran, na Morgoveia, né, depois da linha do trem, após a empresa Marquise, do lado direito, saindo em direção ao Rio. E vai ter acesso aos lotes ao interesse. Quais são os veículos que estão disponíveis para quem tiver interesse? Carro, moto, carros maiores? Nós temos alguns carros, mas na maioria são motos. É interessante que as pessoas também entrem no site da empresa, tanto do Detran, que lá vai ter o informativo, e que mostra o edital, como se funciona o pré-leilão, o leilão no momento e posterior a ele, né? Quais são as obrigações, tanto do Detran quanto ao novo arrematante. E como também já vai presenciar o leilão online, com fotos e informações de cada lote. Temos também o leilão de sucatas, que hoje só é disponibilizado para as empresas cadastradas no Detran, que tem CNPJ e com fim realmente de vender peças, né? Porque com isso nós criamos também a questão de inviabilizar outras situações que ficavam pendentes quanto à questão de desmanche de veículos. Então nós estamos
tanto resolvendo a situação do pátio, quanto a questão de segurança pública que se dá em torno de furto e roubo de veículos e peças. A gente estava conversando antes que você recebeu hoje uma denúncia, não foi isso? Como é que as pessoas podem se certificar da compra que estão fazendo? É sendo presencialmente? Se alguém oferecer, né, esse tipo de serviço, que tem o veículo disponível, que elas paguem, que não seja da forma legal, na asta pública, que acontece lá na escola de governo, não acredite, porque hoje eu recebi uma denúncia de pessoas que estão sendo lesadas por pessoas que estão usando do nome do Detran, né, dizendo que é funcionário do Detran e estão vendendo veículos usando do nosso leilão. Então, isso seria interessante que vocês nos procurem, a comissão, façam essas queixas e que a gente vai encaminhar realmente para que a polícia tome a providência. Porque a única forma de adquirir realmente o bem é através da asta pública que será realizada na escola de governo. Então, como a Cileide falou, é importante ficar atento para não acontecer, para você não ser você denunciando esse tipo de venda. O Detran está disponível com 262 lotes. Então, se você ficou interessado, é bom correr atrás, porque já está aberto para visitação. Lívia? Muito obrigada, Leonor, pelas informações. E olha só, Carnaval começa no próximo final de semana e a rede hoteleira Potiguar já comemora a chegada de turistas aqui em Natal. De acordo com a Associação Brasileira da Indústria de Hotéis, 88% dos hotéis, cerca de 30 mil leitos disponíveis, já estão reservados aqui na capital Potiguar. A expectativa é de que os visitantes deixem cerca de 100 milhões na economia local. A perspectiva é de que a ocupação supere o ano de 2017. No último carnaval, ela chegou a 93%. Agora vamos para um intervalo comercial e veja a seguir uma entrevista com o economista Robespierre Duó, que vai falar sobre a situação financeira do Estado. É logo depois do intervalo, a gente volta já. Voltamos agora. O mercado mantém estimativa de queda da taxa Selic para 6,75%. Reforma da Previdência dominará os debates no retorno das atividades do Congresso e ainda vendas de veículos novos crescem em 23,14% agora no mês de janeiro. Confira o nosso giro de notícias. O mercado financeiro mantém a estimativa de 6,75% para a taxa básica de juros da economia, a Selic. A reunião do Comitê de Política Monetária, o Copom, que define a taxa, será amanhã e quarta-feira em Brasília. Na semana passada, a Selic atingiu a mínima histórica de 7%, o valor atual, e houve sinalização de redução para este ano. A projeção foi divulgada nesta segunda-feira no site do Banco Central, com estimativa para os principais indicadores econômicos. O mercado melhorou as estimativas para esse ano. A projeção do crescimento do PIB, a soma de todas as riquezas produzidas pelo país, passou de 2,66 para 2,70. O Congresso Nacional retoma as atividades nesta segunda-feira com a votação da reforma da Previdência no centro dos debates. Ainda sem consenso entre os parlamentares, a proposta de emenda à Constituição PEC 287 de 2016 é tratada como tema prioritário do ano pelo presidente da República, Michel Temer. Na Câmara dos Deputados, a matéria está prevista para ser lida em plenário ainda nesta segunda-feira. Segundo o ministro da Secretaria do Governo da Presidência da República, Carlos Marum, outro texto deve ser apresentado pelo relator da matéria, o deputado Arthur Maia, do PPS da Bahia. Em uma tentativa de aprovar a PEC, o parlamentar tem reunido novas contribuições ao texto de setores da sociedade ainda descontentes com a proposta. Em todo o país, as vendas de veículos novos cresceram 23,14% em janeiro deste ano, em comparação com o mesmo mês de 2017. Segundo o balanço da Federação Nacional da Distribuição dos Veículos Automotores, divulgados hoje em São Paulo, foram emplacadas 181,2 mil unidades no primeiro mês de 2018,
contra 147,2 mil no ano passado. Em relação ao último mês de dezembro, no entanto, foi verificada uma queda de 14,75%. O setor de caminhões registrou uma expansão de 56,26% em janeiro desse ano, com a comercialização de 4,6 mil unidades. Voltamos agora, olha só, a Justiça Estadual determinou que o Instituto Previdenciário do Rio Grande do Norte, o IPERN, não faça saques dos recursos do Fundo Previdenciário, FUNFI, que estão aplicados. A decisão atende a um pedido feito pelo Ministério Público ainda no ano passado para impedir que o Estado usasse cerca de 300 milhões de reais referente ao pagamento de aposentados e pensionistas. Para entender um pouco mais sobre toda essa questão e também sobre a economia do nosso Estado, nós recebemos agora Robespierre Duó, que é economista. Robespierre, seja muito bem-vindo. Obrigado, é um prazer. Olha só, quais seriam as consequências, economicamente falando, desse saque financeiro do FUNFI para o Estado? Quando a gente começa a olhar o FUNFI é o quê? É um recurso que é descontado do trabalhador, do servidor, para que na época que ele se aposentar, ele possa ter dinheiro suficiente para ele se sustentar. O que é que acontece? Na hora que o governo do Estado saca o dinheiro antecipadamente, está dizendo o seguinte: eu estou sacando um dinheiro que não é meu, é do servidor. Estou mostrando que não é o processo correto. Então, isso vai ter consequências graves lá na frente. Para a gente entender, seria então um erro, economicamente falando, o governo fazer esse saque do dinheiro depositado no FUNFI para pagar os servidores, mesmo esses servidores estando aí nessa espera toda para receber os seus salários? Sim, na hora que você tem um saque de 300 milhões, que vai pagar uma multa, porque esse dinheiro está aplicado, ele está rendendo juros para o servidor. Ele vai pagar uma multa de 80 milhões, ou seja, eu saquei 300, paguei 80, ou seja, eu só fiquei com 220. Daqui a 30 dias, eu tenho que pagar novamente o servidor. E cadê o dinheiro? Acabou. O ideal é que esse recurso não fosse sendo utilizado. Eu poderia estar utilizando esse recurso do FUNFI para fazer investimentos no próprio Estado em termos de infraestrutura, gastos em investimento para empresas, usando a empresa de fomento do Estado. Ela financiaria essas empresas e traria recursos através de impostos. Por que o Estado não usou? Agora, fazendo uma retrospectiva, né? Estamos no governo Robson, mas esse saque já veio, esse erro, digamos assim, já foi realizado em outros governos. Por exemplo, no governo anterior, de Rosalba, esse saque foi feito, está todo mundo esquecendo, mas logo mais o Estado vai ter que pagar. Sim, o primeiro saque foi feito por Rosalba. No finalzinho do governo dela, ela precisou fazer o saque. A Assembleia Legislativa deu o aval, ou seja, a Assembleia e os nossos deputados são corresponsáveis nesse processo. É bom avaliar isso aí, porque não é culpa apenas do governo. Não. Os deputados também têm um papel, né? Tem um papel e grande. Por quê? Qual é a função dos deputados? Fiscalizar as contas do governo. Na hora que ele não fiscaliza, ele está sendo conivente com o processo que está se passando. O governo do Estado dizia o seguinte, que o problema da falta de recursos se devia à falta de receita. Estava havendo uma queda de receita. Fica demonstrado, se a gente acessar o site do Tesouro Nacional, sim, fica claro que não é queda de receita. O problema está na despesa. Ou seja, o governo teria que ter feito esses ajustes que ele está propondo e só está culpando um lado da parte, ele está jogando a conta nas costas do servidor, ele deveria ter feito o ajuste e consertado o problema lá no início do governo. Falando um pouquinho sobre o panorama do Estado, né, ele passa por uma verdadeira série histórica de atraso, demonstrando, na verdade, uma série de falência ao nosso Estado. E isso tem implicado diretamente no poder de compra, porque até mesmo empresas privadas estão fechando as portas porque na verdade o poder de compra dos clientes diminuiu, quer dizer, é uma pirâmide, né? Sim, você tem um problema, na hora que você não tem receita para comprar, você não compra. Se você não compra, o comerciante não tem para quem vender. Se não tem para quem vender, ele tem contas a pagar e acaba fechando. O que você observa no centro da cidade de Natal? Lojas fechadas. Quando você vai para o shopping, lojas fechadas, desemprego, o governo sem propostas claras de desenvolvimento, de atração de negócios. Então, quer dizer, você tem toda uma consequência que danosa para o Estado. Fazendo uma análise, né? Nós não somos os governantes, mas a gente pode, talvez, elencar
Possíveis soluções. Quais seriam as possíveis soluções agora, nesse momento, adotadas pelo governo para tentar modificar essa situação tão crítica do nosso Estado? Eu acho que a primeira questionamento é o seguinte: a conta não é de um grupo só, a conta são de vários grupos. Você tem diversos grupos que deverão ser chamados para pagar essa conta. Estamos falando do Judiciário, do Legislativo, do Ministério Público, Defensoria Pública, Tribunal de Contas, Executivo. Todos eles e servidores têm que estar sentados na mesa discutindo em que ponto nós devemos chegar. Vamos vender as empresas do Estado? Vamos. Mas esse é o momento? Não. Por quê? Porque na hora que eu estou com a faca no pescoço, eu vou vender por qualquer preço. Então, há uma série de coisas que precisam ser ajustadas para que a gente possa trazer recursos para dentro do Estado. Mas não é só sentando sozinho e jogando a conta nas costas do servidor. Pois é, enquanto isso, os servidores aguardam aí o recebimento, essa normalização, a vida de volta, né? O pagamento em dia, conforme a lei orgânica do município, do Estado e tudo mais, preza que é para o servidor receber ainda dentro do mês, né? Até lá, até uma medida econômica dessa sensata ser feita, todo mundo fica aguardando, né? A impressão que passa é que o governo do Estado está esperando o crescimento econômico do país, que com o crescimento vai aumentar a receita, com o aumento de receita ele consegue tampar os buracos que existem. Infelizmente, ainda temos um bom caminho pela frente. Como vamos fechar essas contas, ainda não tenho ideia. São as cenas para os próximos capítulos, né? Exato. Pois bem, Robespierre, muito obrigada pela sua presença aqui no nosso jornal. E é assim que a gente encerra a nossa edição de hoje. Muito obrigada pela sua companhia. Tchau, tchau. Foi.